Nós estamos então tratando durante toda essa semana e essas semanas, na verdade, falando sobre os Salmos. Estamos estudando os Salmos. Nós vamos fazer uma revisão rápida. De repente você está a primeira vez conectado aí conosco, e aí você pode nos mandar pergunta na live ou então mandar pelo grupo da igreja, já que algumas pessoas que estão nos acompanhando são do grupo da igreja, Igreja Presbiteriana House. E dessa forma, você pode enviar ou pelo Face ou pelo grupo da igreja pelo WhatsApp. E nós vamos começar então nosso estudo. A ideia aqui é nós trabalharmos com a estrutura e a devoção no Salmo. O nosso pensamento é simplesmente o fato de que devemos estudar teologia com um viés reformado, com a mente e o coração. Então não adianta nada nós estudarmos os Salmos e não termos um crescimento no relacionamento com Deus. Então, para isso, nós estamos de olho na ideia do Palmer Robertson e queremos, nesse momento, dividir os estudos em pelo menos 12 partes. Algumas delas nós já conseguimos fazer. A primeira parte delas, então, envolve o fato de que os Salmos estão divididos em 5 livros. Só um momentinho, eu vou pedir para o Vini trazer para mim aquele suporte para eu encostar a Bíblia aqui. Então nós temos pelo menos 5 livros divididos dessa forma. Livro 1, de 1 ao 41, livro 2, do 42 ao 72. Valeu, Renan. Livro 3, do 73 ao 89, o 4, do 90 ao 106, e o livro 5, do 107 ao 150. Esses são textos que quem tem acompanhado, são membros da igreja, já podemos estudar. Nós podemos olhar todo o Salmo a partir de 2 pilares. Olhando o Salmo 1 e 2, por exemplo, nós podemos ver que todo o livro de Salmos tem uma relação entre um contraste entre justos e ímpios. Se olhar o Salmo de número 1 e o de número 2, nós vamos ver que todo o restante do livro tem essas coisas de justos e injustos, ímpios e pessoas piedosas. E dessa forma, nós podemos também olhar boa parte dos Salmos. Nós também vimos sobre o amor à Torá, e vimos que o Salmo 19 e o 119 vão mostrar todo o amor que o salmista e que eu e você precisamos ter a respeito da lei do Senhor. Então, o que nós estamos querendo com esses salmos, com esses estudos? Olhar com os irmãos e, por mais que tenha uma epidemia de coronavírus, não deixar que tenhamos esse contato mínimo pela internet e estudarmos o Salmo. Uma outra coisa, e aí pensando numa questão aliancista, nós temos aqui a centralidade do Messias. Então, olhando os diversos salmos, nós vamos ver que essa última aliança aqui, no Salmo, feita com Davi, em que o trono de Davi não ficaria vazio, seria como um afunilamento de todas as outras alianças, por exemplo, a com Adão, com Noé, com Abraão e com Moisés, em que todos eles tinham vislumbres da aliança e de quem seria o rei, quem seria a pessoa que seria a salvadora, mas nunca tinham um grande conhecimento específico. Com Davi, Deus vai fazer uma aliança com ele, que vai dizer que é da descendência dele que vai surgir o novo rei. Se isso é verdade, então todas as pessoas, e é verdade, todas as pessoas na época de Davi, até a chegada do Messias, deveriam se perguntar se aquele seria o rei. Nasceria uma criança da linhagem de Davi e se perguntariam: rapaz, esse camarada é tão bom, será que ele vai ser o rei? Essa expectativa, essa esperança
dentro da aliança com Davi, seria a ideia de que o Messias está vindo. O rei está vindo. Eu não sei quem é, mas eu coloco a minha fé e a minha expectativa nisso. Por isso chamamos isso de centralidade do Messias. Olhamos também os salmos messiânicos, como o livro dos Salmos consegue trazer para nós toda a história do Messias que vai acontecer no Novo Testamento, e acontecendo isso, confirmando todos os salmos que nós lemos aqui. Salmo 110, o versículo 1, 45, versículo 6, que vai ser confirmado em Mateus e em Hebreus, mostrando a pré-existência do Messias, a encarnação nesses salmos aqui, mostrando também, sendo mostrado e confirmado no Novo Testamento. Vimos, por exemplo, a vida do Messias sendo contada aqui no Salmo 2 e no Salmo 41, e a confirmação dessas falas em Atos e no Evangelho de João. Vimos a morte do Messias sendo contada aqui no Salmo 22, e vimos também essa confirmação em Mateus 27. O que nós estamos querendo nesse instante? Queremos tratar de uma lista de salmos chamada salmos acrósticos. Então, os estudiosos, os acadêmicos, eles têm eles tinham percebido que pelo menos estes salmos aqui, de alguma forma, ia tratar de uma forma literária chamada acróstico. Então, a ideia é que o autor dos salmos usava todo o seu recurso, inteligência e inspiração divina para escrever parcialmente ou totalmente todos os salmos, de forma a seguir uma ordem por meio do alfabeto. Então, o que o salmista está fazendo é justamente oferecer a Deus uma oferta de louvor, um salmo, uma canção, um poema, que ele pudesse dignificar, pudesse dizer: o Senhor é digno, pudesse dizer: o Senhor é o meu Salvador. Mas não era simplesmente escrever esse poema, mas era tentar usar o recurso de colocar tudo em ordem alfabética, mas, é claro, isso não na nossa língua, não é em português. Ele está pensando justamente num fator que é o alfabeto hebraico. O Aleph, o Bet, o Gamel, o Het, o Vav e assim por diante. Você não precisa conhecer o hebraico, nós estamos aprofundando apenas o estudo de salmos, mas em todos aqueles salmos que estavam ali, parcialmente ou totalmente, era usado esses sinais alfabéticos, todas essas consoantes. Então eles fariam isso em todo o salmo ou de forma parcial. Para você ter ideia da relevância que eles têm e como é importante estudar os salmos, nós podemos ver que o hebraico basicamente não tinha nenhum tipo de vogal. Então, quando se passava o conhecimento para os filhos, você precisa lembrar que a época da escrita hebraica não é uma época em que havia impressão de Gutenberg na máquina, é a época dos papiros egípcios, e assim era difícil ter cópias e mais cópias da lei. Toda a lei era dada de forma oral, o pai ensinando o filho, e o filho guardando a sua lei, a lei do Senhor, no coração. Com o passar do tempo, na hipótese de os filhos irem se esquecendo de qual era a pronúncia dessas consoantes, foram criadas as vogais para lembrar os filhos da sonoridade das palavras. Então, muitas das palavras parece que na época do Antigo Testamento foram deixadas para trás, talvez por causa dos diversos cativeiros e a miscigenação do povo judeu, ou melhor dizendo,
do povo hebreu com os outros povos invasores foi causando nos filhos e nos filhos dos filhos algum tipo de esquecimento. Algo, por exemplo, como nos dias de Ageu, escrevendo sobre a reconstrução do templo, a responsabilidade da reconstrução do templo de Zorobabel, em que aqueles que continuavam vivos e tiveram a experiência, tiveram a oportunidade de olhar o templo de Salomão, quando viram o templo de Zorobabel, choravam porque não tinha as mesmas maravilhas, o mesmo luxo, a mesma destreza na construção como foi o de Salomão. Ao passo de que o templo, sendo o símbolo da presença de Deus, para aqueles meninos que nasceram no cativeiro, era o que eles tinham. Então aquele seria o símbolo da presença de Deus. Mas nesse meio existia uma certa confusão então. Quais são as partes da lei? Onde deixamos coisas para trás? Ageu vai fazer uma crítica sobre pessoas que deram mais valor às suas próprias casas do que à casa de Deus. Isso está lá no livro de Ageu. Então, por causa de tantas misturas, eles foram criando esses sinais, que são sinais alfabéticos, para juntar-se com essas letras. Antes de chegar no Salmo, em que nós queremos olhar, eu quero mostrar ainda mais um detalhe dessa questão das vogais aqui. Veja, por exemplo, a palavra Adonai e a palavra Iavé. Note que a palavra Iavé, mesmo no hebraico bíblico, não tinha nenhuma dessas vogais. Esses sinais vermelhos aqui são as vogais. E Iavé não tinha nenhuma vogal. Por quê? Na ideia de um bom judeu, de um bom hebreu, era o fato de que não vou chamar o nome de Deus em vão. Ninguém sabia qual era a pronúncia. Mas com o passar do tempo, essas vogais precisavam denotar o nome do próprio Deus, que foi de YHWH, as consoantes, para Iavé, que para o português foi transliterado para Jeová. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um outro nome, um outro aspecto, uma outra qualidade de Deus, Adonai. Esse Aleph aqui não tem som nenhum, ele só está aqui para se juntar com esses dois sinais formando um A. Então ele faz Adonai, e aí eles pegaram esse nome aqui, Adonai, o meu Senhor, e colocaram todas essas vogais ali no nome Iavé. Então com isso, um garoto que tivesse esquecido de como é o nome Iavé, embora tivesse um respeito para não pronunciá-lo, agora com essas vogais ficaria mais fácil. Então eu tenho aqui um Iavé, né, sendo que o Reit a palavra muda. Agora pense numa língua que é morta, porque é o hebraico bíblico, o hebraico moderno tem outras regras gramaticais. Pense numa linguagem em que o verbo não tem tempo verbal, é só ação completa ou incompleta. E pense agora nos recursos que, por exemplo, o salmista vai escrever no Salmo 119, usando todas essas letras do alfabeto hebraico. A cada 8 versículos, ele se dá ao dever de escrever, começando todos os versículos, com uma dessas letras. Então, tudo isso para dizer da preciosidade que é a palavra de Deus. Acróstico, então, é fazer aquela brincadeira que muitas vezes nós fazemos, pegar a palavra verdade e encontrar palavras bíblicas para a letra V, para a letra E, para a letra R, ou pensar numa palavra igreja e pegar atributos da igreja a partir dessas letras. O salmista fez tudo isso com o Salmo 119. Abra, por favor, a sua Bíblia aí na sua casa, no Salmo 119. Você pode perceber na sua Bíblia
que antes de cada conjunto de 8 versículos, existe uma palavrinha para dizer qual é a letra hebraica que está sendo tratada. Então nós temos aí, do versículo 1 até o versículo 8, a palavra que dá título a esse pedaço do Salmo é o Aleph. Se você olhar um pouco antes do 9, o Bet. Antes do 17, o Gimel, o Dalet e assim por diante. O salmista se deteve, ele parou para escrever, para oferecer a Deus uma obra que fosse extremamente digna a um Deus que nos dá a salvação. Olha o que diz o versículo 1. Como são felizes os que seguem a lei do Senhor. Versículo 2. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e buscam de todo o coração. Agora, preste atenção que o versículo seguinte vai dizer: não praticam o mal e andam em seus caminhos. Sempre vai haver, olhando todo o restante dos estudos, sempre vai haver um ponto positivo e um ponto negativo. Justo e injusto. Pessoas piedosas e sua herança, pessoas ímpias e os seus castigos. Esse salmo, o Salmo 119 especificamente, vai tratar do amor do salmista pelos mandamentos de Deus, pela lei do Senhor. Então nós vamos ter diversos salmos. Por exemplo, o versículo 11 diz: guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me teus decretos. Qual é a forma que podemos evitar o pecado? Guardando a palavra de Deus no coração. Coisa simples. O evangelho, ele é simples. Não adianta nós querermos criar fórmulas mágicas para enfrentar o pecado. Se eu estudar a Bíblia e guardar a palavra do Senhor em meu coração, eu sei que essa palavra vai evitar o pecado. Não existe fórmula terrestre. Eu posso evitar, eu posso dar a volta no quarteirão para evitar o pecado. Mas se a palavra do Senhor não estiver no meu coração, eu vou recair ou cair novamente sobre o mesmo assunto. A luta que temos contra o pecado não vem das nossas próprias forças, vem de algo maior, vem da força de Deus, vem daquilo que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário. Se eu não crer dessa forma, então eu vou ler mesmo o Salmo 119 e toda a sua beleza escrita a partir de cada letra do alfabeto hebraico, e eu não vou ter sustentação. Eu vou estar com um pé no cais e outro pé na canoa. Uma hora nós iremos cair. Se você olhar, por exemplo, Romanos, capítulo 8, Romanos vai dizer que a forma de eu lutar contra o pecado é justamente de forma espiritual. Eu começo com espiritualidade, depois eu evito outras coisas. Evitar, por evitar, sem procurar um relacionamento com Deus, vai acabar gerando em nós pessoas vangloriosas. Eu venci, ele não vence, então ele é pecador, eu não sou. Tome cuidado com isso, porque nem sempre Deus vai estar direcionando, nos fortalecendo quando temos essa vanglória. Às vezes, Deus permite que eu e você acabamos sofrendo simplesmente porque Ele quer que nós retornemos com os nossos pés ao ensino e aos mandamentos dele. Veja, por exemplo, o versículo 71. Salmo 119, versículo 71.
A Bíblia diz assim: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Preste atenção. Nada do que acontece nas nossas vidas é fora do alcance de Deus, fora da soberania de Deus. Tudo o que acontece é por permissão de Deus. Existem pessoas com uma teologia que acaba perdendo sustentação, perdendo alicerce, quando a pessoa, por exemplo, diz que se algo de ruim acontece com alguém, elas falam o seguinte: foi o diabo que fez isso. Mas preste atenção, se 1 João, capítulo 5, versículo 18, fala que aqueles que são de Deus, o maligno não toca, e isso é verdade na vida do crente, então o maligno não pode mesmo tocar. Se aconteceu algo, foi porque Deus permitiu que isso acontecesse. Se eu pensar o contrário, não foi o diabo que fez, ele fez isso, fez aquilo, ele está roubando, surrupiando da minha família, de mim, da minha família. Então você está dizendo que de alguma forma o diabo faz coisas que Deus não pode atuar. E não é isso. Lembra de Jó? Quando Jó está discutindo, por exemplo, com a sua esposa, a sua esposa fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó vira para ela e fala assim: você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal? Preste atenção na palavra de Jó. Ele não está questionando se foi ou não Deus que promoveu todas aquelas coisas. Na verdade, se você ler o livro de Jó inteiro, nunca foi contado para Jó que ele estava sendo fruto de uma provação, de uma conversa entre Deus e Satanás. E lembre-se, na conversa, quem começa falando é justamente Deus. Da onde você vem? Viste o meu servo Jó? O diabo, como diz Martinho Lutero, ele não passa de um cão preso à coleira que Deus está segurando. Então, mesmo quando o diabo faz alguma coisa, atua de alguma forma, é por permissão de Deus e limitado à nossa própria aprovação, que Tiago vai dizer que não somos provados além do que nós podemos suportar. Então, quando eu leio o Salmo 119, versículo 71, é isso que eu tenho que aprender. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Consegue perceber? Todo o salmo vai falar das angústias que nós podemos passar, vai falar de coisas que eu devo recusar e vai falar da paixão e do amor que eu tenho que ter pela lei do Senhor. Quanto mais eu me afasto da lei do Senhor, mais próximo eu fico do pecado. Não sei como vai sua vida, mas eu preciso entender que estes salmos acrósticos, que têm de forma completa, de forma total, usado as palavras do alfabeto hebraico, ou de forma parcial, usado trechos desse poema para combinar esses acrósticos, tanto uma coisa quanto outra precisa me trazer para mais perto do Senhor. Veja o versículo 105, por exemplo. O versículo 105, muito conhecido, diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prometi uma vez e volto a prometer: obedecerei os teus estatutos. Sofri muito, ó Senhor. Restaura minha vida como prometeste. Você consegue entender isso? Consegue entender que se a palavra de Deus não é lâmpada para os meus pés, eu tenho que, de algum jeito, voltar os meus caminhos para o Senhor e, desse mesmo jeito, admitir que esse sofrimento precisa gerar em mim proximidade com Deus. Precisa gerar em mim velocidade para amar essa palavra, para voltar aos caminhos do Senhor.
Nosso próximo encontro, nós vamos continuar falando de Salmos, também na quinta-feira, presencialmente ou online, mas eu gostaria que você nos acompanhasse. No domingo nós faremos desse mesmo formato, teremos aula de Escola Bíblica Dominical às 18h30 e depois o culto às 20 horas, com louvor, um negócio um pouco mais intimista, numa proporção menor, enquanto pessoas e equipe, mas faremos isso para atingir, para ajudar tanto os membros, para comungarmos juntos, quanto pessoas que você pode convidar pela internet para participar desse estudo bíblico ou o culto no domingo, às 18h30, Escola Bíblica Dominical, e às 20 horas, o nosso culto ao Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez nós dizemos que somos gratos a Ti e queremos amar a Tua palavra cada vez mais, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e por isso nós amamos o Teu mandamento, porque é mais precioso do que ouro. A Tua palavra diz isso, Senhor. Que o Salmo 119 possa ser verdadeiro em nossas vidas. E que com isso aprendamos cada vez mais diante do Senhor. E que isso promova um relacionamento de intimidade contigo. Ajuda-nos, Senhor, em nossas faltas. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais próximos de Ti, sermos homens espirituais e não carnais. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Nós vamos agora tomar um cafezinho. Aqui a equipe Renan, Ronaldo e Vinícius, muito obrigado. Vamos tomar um cafezinho aqui. Você toma um cafezinho na sua casa e nós vamos tomar um cafezinho aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.